Fala, tropa! Quer uma casa de aposta com suporte 24 horas, atendimento humanizado e as melhores odds do mercado? Vem nesse QR Code e faça sua fezinha. Aposte fácil, relaxa e joga. Hey! E aí eu vou pegar esse gancho então, rapidamente, desculpa, Léo. Como que você trabalha exatamente a questão da saúde mental? Porque assim, tem um estudo que diz assim, de 10 comentários, se 8 forem positivos e 2 negativos, geralmente a gente tem a tendência a se apegar nesses negativos. Como que você trabalha, desde quando você saiu da Globo, ou quando você estava lá, a questão da sua saúde mental? Quais são os exercícios que você faz pra blindar sua mente mesmo? Essa pergunta é muito importante, ela é muito necessária. Ó, eu fui aprendendo com o tempo que para eu evoluir no meu processo, não só profissionalmente, mas principalmente como pessoa. Para evoluir como profissional, eu precisava evoluir como pessoa. Para evoluir como pessoa, chega um momento que você precisa entender que as coisas, a impermanência da vida ela é interessante, porque nada é como sempre. Porque se fosse pela minha vontade, eu gostaria de continuar sendo o Ivan do Globo Esporte, que a TV continuasse bombando e que a internet não tivesse surgido com a força que surgiu, que a gente continuasse sendo aquele canhão que foi e que eu ganhasse o salário que eu ganhava, então seria perfeito. Só que a impermanência da vida, ela te coloca situações e te gera oportunidades para você aprender. Mas aprender da porta para dentro, irmão. Né? Então, quando eu saio da TV em 2019... uma grande ruptura de um casamento não foi fácil. Não foi um término legal. Um término que deixou um monte de cicatriz, de mágoa, sangramentozinhos, entendeu? Ponto. Isso foi em 2019. Em 2020 foi a ruptura do meu casamento. Com filhos. Em 2021 foi uma ruptura comigo mesmo, que eu olhei pra mim e falei, cara, eu não suporto mais quem eu sou. Tipo, os pensamentos que eu tenho, eu preciso me reinventar, eu preciso ser um profissional. Que profissional, no final das contas, eu sou? Pandemia, aquele período de dificuldade. Uma guerra eterna. Então, assim, 19, 20, 21, várias dificuldades. Me vi, cara, no fundo do poço, fudido, um divórcio litigioso que me sangrou em todos os aspectos, do financeiro ao emocional, ao psicológico. Eu falei, pô, cara, isso aqui é insumo pra eu buscar, né? Pra eu buscar. E aí eu comecei a olhar para alguns indicativos de comportamento da minha vida que eu percebi que eu deveria colocar o dedo na ferida em alguns deles. O primeiro foi, as pessoas com quem eu estou andando, que me cercam, os ambientes que eu estou, elas me agregam? Se sim, de que forma? Se não, de que forma? Eu comecei a olhar. O que eu tenho que me atrapalha para eu ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e para eu ser mais consciente? Eu gosto de beber? Muito, eu bebia muito. Sempre adorei álcool. E tinha um histórico do meu pai ser alcoólatra dentro de casa e não terminar bem. E eu e meu irmão, a gente sempre abusou muito de álcool. Aí eu falei assim, cara, será que a quantidade de álcool que eu consumo é boa? Não. O que eu tenho que fazer? É só uma vontade minha? Não. O meio onde eu estou inserido, a galera bebe muito? Sim. Será que não chegou o momento de eu cortar esse meio? E entrar numa rotina minha em que me direcione para hábitos melhores? Né? Foi. E aí eu comecei a tentar enxergar possibilidades para eu sair de um círculo vicioso e para um círculo um pouco mais virtuoso. Então, escolhendo hábitos melhores, falei assim, cara, eu vou começar a fazer exercício todos os dias, vou deixar de frequentar essa galera aqui, porque essa galera bebe demais. E aí é quando os amigos desaparecem, as oportunidades somem, você se vê muito sozinho. E é aí que entra o processo de resiliência e persistência, muito conectado com a espiritualidade. Quando você me perguntou como você mantém a saúde mental, hoje, o que contribui muito no meu alicerce de vida é a minha espiritualidade, que ela é muito aflorada. Eu sou espírita e por exemplo, eu tenho um ritual que todas as quartas-feiras, invariavelmente à noite, eu faço uma cerimônia na minha casa, que é a cerimônia do Evangelho do Lar, com a minha esposa atual e com os meus filhos. Isso é algo que me trouxe muita proteção, muito aterramento, né? Essa é uma das causas. Eu pratico atividade física todos os dias, eu tento valorizar as coisas mais simples da vida, eu tento tratar as pessoas da mesma maneira que eu trato o Federer, eu trato as pessoas com quem eu encontro na rua. Eu tento ser a mesma pessoa para todo mundo. Obviamente a gente às vezes tem que vestir algumas skins em alguns cenários, né, pelo qual você é contratado. Só que eu tento ter uma conduta, cara, em que todos os dias eu preciso melhorar o Ivan de hoje, de amanhã em relação ao Ivan de hoje. Eu vivo numa busca constante para vigiar os meus pensamentos,
para deixar de ser menos crítico, para aceitar mais a opinião do outro, para ter uma escuta mais ativa. Eu sempre fui muito falador. Quem fala demais e se expressa muito e tem uma comunicação mais versátil, como eu tenho, a gente tem uma tendência a escutar pouco. É algo que eu preciso fazer, eu preciso escutar mais. Então eu fui atuando em algumas áreas e eu acredito que toda a adversidade que eu enfrentei nesses processos de ruptura que eu vivi, eles me geraram oportunidade de aprendizado. Então assim, eu comecei a entender que feliz aquele que enfrenta obstáculos absurdos na vida, e super difíceis de serem superados, porque você consegue colocar à prova se de fato você está aprendendo e evoluindo na vida. Porque um ser humano mais legal, melhor, é um profissional melhor, cara. Então, mais uma vez, quando eu olho pro Roger Federer e eu vi que... Eu não vi o profissional ali, eu vi ele a pessoa. Ele me tratou e tratou toda a equipe com um carinho. Eu falei, que cara, gente boa, meu irmão. Quem sou eu na fila do pão pra esse cara me tratar assim? Eu não sou o filho do presidente da república, eu não sou o filho do dono de uma marca que patrocina ele. Não, eu sou um Zé Mané aqui, numa emissora do Brasil, no nível de correlacionando meu nível com a visibilidade que ele tem, pô. E o cara me tratou daquele jeito e falei, cara, olha que legal, olha que exemplo bacana ser mantido. Então, e aí eu tenho uma frase comigo que faz muito sentido, que é assim, cara. O preço da consciência é a eterna vigilância em tudo que você faz na vida. Você tem que ser vigilante, eu tenho que ser vigilante quando eu chego aqui para dar uma entrevista para vocês. Ou de repente tem uma pessoa ali que eu não conheço, que se eu não pegar na mão dela, pô, esse cara me tratou mal. Não sei, que a pessoa de repente, ela tá num dia ruim, ela esperava um sorriso meu, mas eu não dei, porque a gente tem que ser vigilante o tempo inteiro com tudo que a gente faz, pra gente não ser só uma boa pessoa, mas um bom profissional. Eu acho que o bom profissional ele é a consequência do nível de consciência que você tem para você correr atrás. E não é fácil manter saúde mental hoje em dia. Eu acho que uma das principais ferramentas para você ter esse distanciamento é tentar se conectar mais com a porta, com você da porta para dentro. Porque o mundo é cheio de distrações. Sim. Cara, dica que eu dou, não, até produtor de conteúdo, cara, não fiquem mais do que 1 hora nessa porra, scrollando. Eu tenho um timer aqui que me avisa que 45 minutos de Instagram deu meu limite. Às vezes eu uso 15 a mais. Tô pra dizer que quase todo dia eu uso 15. Mas para. Quando eu preciso trabalhar, eu uso mais 15. Mas é 1h15 que senão minha cabeça derrete. Meu poder de cognição, de reflexão, de entender quem que eu sou. Senão eu sou consumido. Alguém passa a pensar pra mim. Eu passo a ser uma pecinha do algoritmo. Você começa a se comparar até com... Até involuntariamente você se compara com o outro. Pô, o cara tá viajando e eu tô aqui em casa. Sendo que são realidades e regras diferentes. Né? Senão você entra no vicioso. Você entra no círculo vicioso. O objetivo sempre é sair do vicioso e vai pro virtuoso. Essa frase é perfeita. O virtuoso tem esporte. O virtuoso tem conexões genuínas. O virtuoso não tem exibicionismo. Não tem necessidade de prova. Relações humanas, tem reflexão. Tem espiritualidade, o vicioso tem digital, tem comparações financeiras, tem bens materiais. Eu não sou nada contra ele, não sou contra isso, tá? Só que eu estou falando de uma medida de equilíbrio que a gente precisa ter com a vida, porque senão você se perde no mundo de hoje, cara. Eu conheço muita gente que não sabe quem é. Que vive uma máscara do mundo virtual, né? Sim. A gente vive máscaras de mundo, do mundo virtual que a gente quer passar algo que a gente não é. É rico de dinheiro e não de coisa, né? Para. Gostou desse corte? Não sai ainda. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Você ajuda muito os estagiários a continuar crescendo. Tamo junto!